Estamos aqui hoje no Expedito Café com Coisas para conversar com o advogado e professor Florian Strasburger sobre direitos e deveres de quem aluga um imóvel. Professor Florian, obrigado por mais uma vez participar do programa. Imagina, é um prazer meu sempre estar aqui com você, né, batendo um papo a respeito do direito, que é sempre saudável para as pessoas conhecerem um pouco mais a respeito dos seus direitos e das suas obrigações. Hoje a pauta é sobre os inquilinos, os famosos inquilinos. E eu gostaria que o senhor passasse para todos nós quais são os deveres e obrigações do inquilino. Vamos começar com o que é que eu posso mudar dentro de um imóvel quando eu alugo. Veja, na verdade, a questão da locação é um assunto assim que se resolve muito contratualmente. A lei estabelece direitos e deveres básicos como requisitos do próprio negócio jurídico, que se estabelece entre as partes. Por exemplo, quando uma pessoa resolve alugar um imóvel, ou seja, se tornar locatário, morar de aluguel, ela tem o dever principal de pagar, né? Isso a lei estabelece, que é um dever do locatário pagar o aluguel. Assim como é um dever do locador, do proprietário, por exemplo, ceder o imóvel para que a pessoa possa efetivamente se utilizar dele. Ao final do contrato, a lei estabelece que o locatário deverá restituir esse imóvel ao proprietário, ao locador. Só que a lei não estabelece necessariamente como esse imóvel deve ser devolvido. Então, algumas polêmicas giram em torno dessas modificações que podem ser feitas e em que sentido o locador pode cobrar determinadas reformas ou reparos do locatário. Então, não existe assim uma especificação na lei sobre de que forma isso pode ser cobrado, né? E existe, como forma de um pacto acessório, esses relatórios de vistoria, que tem sido muito questionado pelos tribunais, porque normalmente as pessoas assinam sem saber, sem fazer a conferência necessariamente, se aqueles itens que constam nesse relatório realmente estão, né, presentes no imóvel, se as paredes estão necessariamente no estado que está sendo descrito. Então, às vezes é um imóvel antigo que está com um piso com um certo desgaste natural, mas vem escrito no relatório que ele está perfeito. E, professor Florian, isso não poderia ser comprovado com fotos, por exemplo? Poderia, né? Só tendo sempre cuidado que a produção de provas é um assunto muito interessante no direito, porque as fotos digitais elas não são aceitas, por exemplo, pela possibilidade de modificação. Então você tem que fazer a foto analógica, com revelação de filme, ter o cuidado de comprovar a data dessa foto, como, por exemplo, colocar um jornal do dia, né? Mas é claro que o direito se preocupa não só com aquilo que você assina, mas também com a realidade das situações. Então, o que a gente chama em direito de princípio da autonomia da vontade, ou do pacta sunt servanda, que significa você deve cumprir aquilo com que você se comprometeu, o que no nosso dia a dia a gente costuma conhecer como se você assinou, vai ter que cumprir. Entendi. Isso tem sido relativizado porque as pessoas, primeiro, muitas vezes não têm noção das obrigações que estão assumindo. Segundo, que muitas vezes a realidade é muito diferente daquilo que você efetivamente assumiu ou quis assumir. Então, se um piso, vamos dizer, não está em perfeito estado e já não estava em perfeito estado, não vai ser um papel que vai te obrigar a pagar por isso. Basta que você procure os meios. É claro que você vai ter que se incomodar. Por isso a gente diz que a gente sempre tem que ter atitudes preventivas. Tentar evitar ao máximo assinar aquilo que a gente não tem certeza, assinar sem conhecer o conteúdo do que a gente está assinando. Mas ainda assim, caso venha a se comprometer, há meios jurídicos de tentar reparar, vamos dizer assim, esse erro, mas aí deve-se buscar um advogado, se buscar, né? Um exemplo, outro dia eu estava lendo um julgado de um tribunal e o proprietário, era um imóvel grande, e o proprietário queria uma pintura nova. Só que foi conseguido, o locatário conseguiu comprovar que o que ocorreu no imóvel, na parede, foi desgaste natural. E as questões de desgaste natural não devem ser arcadas pelo locatário. É o proprietário que deve arcar, né? Então não é necessário que você entregue o imóvel novo, ou que você restitua o imóvel melhor do que você pegou. Entendi. Mesmo porque ele tem esse desgaste natural que você comentou. E teria se o proprietário estivesse lá também.
Por isso não é necessário que você faça todos agora, claro. Você vai furar a parede para colocar quadro, para colocar um espelho, né? E isso não estava antes no imóvel, então você tem que restituir, porque, na verdade, você deu causa a isso como um fator, talvez, do teu gosto pessoal ou de uma customização, uma modificação, né? Se você... E por isso que eu te digo que muita coisa contratualmente é resolvida, né? As partes podem convencionar no contrato que os reparos, ao final do contrato, serão feitos conforme se estabeleça um parâmetro mínimo de paredes brancas, o piso encerado. Então, isso é aceito normalmente pelos tribunais, sempre que se note que existe uma paridade, um equilíbrio contratual. O problema é quando fica oneroso demais para uma das partes. Tanto que existe um princípio, né, em direito chamado princípio da onerosidade excessiva, que, na verdade, desregula o contrato e gera obrigações em demasia para uma das partes e suaviza demais para uma outra, para outra, né? Então... Professor Florian, e quanto às benfeitorias? Porque muito inquilino pega o imóvel e acaba deixando o imóvel muito melhor do que estava. Em que casos esse inquilino pode descontar esse benefício que fez do imóvel do seu aluguel? Veja, essa questão está regulada pela Lei 8.245 de 91. Eu até falo o número porque eu acho muito importante que as pessoas possam ler. E todos têm acesso. Porque se você digitar no próprio Google, Lei 8.240 de 91, vai aparecer a lei com as suas modificações todas e você tem acesso a ela e às vezes a gente tem mania de, né, não procurar a solução para os nossos próprios problemas, sendo que às vezes ela está bem à nossa vista. Então, essa lei, que é chamada de Lei de Locações, antes chamada de Lei do Inquilinato, mas hoje a gente prefere essa denominação, ela tem um capítulo específico que trata das benfeitorias, se não me engano, lá no artigo 37, e estabelece, em regra geral, que as benfeitorias necessárias e úteis, elas serão indenizáveis, ou seja, o locatário pode exigir que o locador restitua o valor que ele gastou com essas benfeitorias necessárias e as úteis, desde que autorizadas pelo proprietário. Primeiro ele tem que pedir autorização do proprietário. Só para as benfeitorias úteis. As necessárias, por exemplo, trocar um telhado. Por quê? Porque ele está em mau estado de conservação, ou as vigas do telhado molharam e vai precisar fazer, né, novamente. Então, isso é uma questão de necessidade, porque tem a ver com a conservação do imóvel. Então, essas não precisam de autorização. Sempre que ele fizer, elas são indenizáveis. O que se costuma fazer na prática? Uma compensação, como você falou. Descontar o valor do aluguel em relação a essas benfeitorias. Então, para isso, ele precisa guardar as notas fiscais, os recibos de pagamento que ele gastou, mão de obra, para que ele possa abater do valor do aluguel ou, se preferir, ao final do contrato, exigir a restituição desses valores. Eu ainda friso, Fabiana, que ele tem ainda mais um direito, que ele pode reter o imóvel. O locatário ele pode ficar no imóvel até ser ressarcido dessas benfeitorias. Entendi. Se o proprietário, por exemplo, não quer descontar dos aluguéis, ele pode ficar esse tempo? Sim, perfeitamente. Isso a gente chama de direito de retenção. Então, o locatário retém o imóvel até ser indenizado dos valores que ele despendeu para poder realizar essas benfeitorias necessárias, né? Então, às vezes a gente acha que estamos cometendo uma ilegalidade, mas não, né? Por mais que já tenha acabado o prazo contratual, você pode reter o imóvel, ficar no imóvel, porque isso é um direito que a lei estabelece em razão do dever que o proprietário tem, ou do locador, de ressarcir os gastos que você teve com essas benfeitorias necessárias, com aquela mesma lógica. Se é uma benfeitoria necessária, o proprietário também teria que fazer. Claro. Né? Então, a gente pensa que não é errado, eu vou sair do imóvel e depois eu discuto. Não, você tem o direito de ficar lá até que ele... Isso, exatamente. Falando em ficar lá, por exemplo, eu alugo um imóvel, já estou super acostumada com o imóvel, mas eu recebo uma cartinha do proprietário me avisando que ele vai vender esse imóvel. Qual a minha situação? Eu tenho que sair correndo procurar outro imóvel? Como é que fica? Não é assim. Primeiro de tudo, a gente tem que falar sobre essa cartinha que você recebe, que normalmente é uma notificação, ela te dá o direito de exercer a preferência sobre a aquisição desse imóvel. Então, você tem o direito de ser preferida, né, na alienação desse imóvel.
porque você já tem uma proximidade, você talvez tenha algum interesse, porque você já se utiliza desse imóvel. Tá? Então, isso que está lá no artigo 27 dessa mesma lei 8.245, que trata da preferência, até o artigo 34. Então, o locatário, ele pode exercer o direito de preferência na compra desse imóvel, mas é importante que a gente saiba que é um dever do locador, do proprietário, avisar o locatário que está vendendo o imóvel, avisar o locatário quais são as condições, porque as mesmas condições oferecidas para terceiro devem ser oferecidas para o locatário. Isso, as mesmas vantagens. Então, ele não pode dizer assim, olha, eu estou vendendo por 105 mil o apartamento que você mora, né, mas para você é 150. Não. Né? Se ele também aceita um carro na troca, essa condição ele também vai ter que fazer para o locatário. Então, só que o locatário tem que tomar um cuidado. Ele tem que, com 30 dias antes de antecedência, 30 dias de antecedência em relação à venda desse imóvel, então ele já tem que ter tomado esse cuidado, e normalmente esse cuidado se toma já no início do contrato, ele tem que fazer o registro desse contrato na matrícula do imóvel. Com isso, ele consegue garantir não só o direito de ser indenizado, caso não seja dada preferência a ele, como também o direito de judicialmente depositar o valor e ficar com o imóvel. Entendi. Mesmo que o proprietário não queira, a lei o assegura que ele tem a preferência. Exatamente, Fabiana. Então, são, na verdade, duas possibilidades que se abrem com a preferência. Uma delas é o direito de indenização do locatário chamado preterido. O locatário preterido, que é o contrário de preferido, é aquele que não teve seu direito de preferência respeitado. Ou ele não foi avisado, ou as condições para terceiros não foram as mesmas para ele. Então, ele já tem um direito a perdas e danos, a uma indenização, pelo fato de não ter esse direito de preferência respeitado. Se ele tiver registrado esse contrato de locação no cartório de imóveis, claro que gera um custo, mas às vezes esse custo é compensador. Então, se ele tiver registrado, ele pode depositar judicialmente esse valor, através da ação competente, e requerer o imóvel para si. Então, é um direito que garante a propriedade, para o locatário, caso ele assim entenda que deve exercer o seu direito de preferência. Só tem que tomar esses cuidados que a gente falou. Outra dúvida, professor Flônia, é que normalmente as imobiliárias solicitam um avalista. Isso é baseado em lei ou não? Veja, isso trata das garantias locatícias. Existem algumas modalidades de garantia que a lei coloca. Uma delas, que você chamou de avalista, a lei costuma chamar de fiador. Avalista é um termo que talvez a gente use mais para o direito comercial, e no direito civil, na locação, a gente usa mais o termo fiador. E a lei prevê, é uma das formas de garantia, só que é a mais polêmica delas. Porque o fiador, na verdade, é uma pessoa que simplesmente faz um favor para um amigo, mas está colocando em jogo o futuro da sua própria família, por assim dizer. Porque houve uma modificação recentemente nessa lei de locações, e agora essa modificação trouxe um artigo que é extremamente polêmico, que tem sido alvo de muita crítica e de muito debate. O fiador, ele deve se comprometer com a dívida do locatário através de um contrato de fiança. Esse contrato é realizado entre o proprietário do imóvel locador e entre o fiador. O fiador, ele vai garantir a dívida pelo prazo contratual que eles formularem a respeito da fiança. Então, pode ser, e a lei não proíbe, que o contrato de locação tenha duração de 3 anos, mas a fiança tenha de 1 ano só. Tá? Às vezes, pior, o que ocorre? Muitas vezes o contrato de locação é por 1 ano e vai se renovando automaticamente, porque as partes silenciam a respeito e ele se renova. E vai se renovando por prazo indeterminado. E acreditam que a fiança também se renova. E não? Não. A fiança não se renova, porque em direito contratual tem um princípio específico que é da declaração de vontade. Se você não quer gerar uma obrigação para você, você não vai manifestar a tua vontade nesse sentido. Você só contrata se você quiser. No entanto, por mais que eu faça um contrato de fiança por 1 ano, essa alteração que houve na Lei 8.245,
ela impõe ao fiador a obrigação de garantir a dívida do locatário até a entrega efetiva das chaves. Então, veja, isso gera, o que a gente tinha falado, uma onerosidade excessiva. É dizer, eu só quis manifestar, né, a possibilidade de eu garantir esse contrato por 1 ano, e não mais do que isso. Então, muitos entendem que isso fere aí o princípio constitucional, né, da dignidade humana, o princípio da declaração de vontade, porque você não pode se obrigar além daquilo que você manifestou. E nos termos apenas daquilo que você manifestou. Então, isso tem sido muito criticado. Alguns defendem dizendo que essa mesma lei possibilita, né, ao fiador desistir desse compromisso, desde que o faça com 30 dias de antecedência, ele ficará responsável ainda por um prazo. Então, que se ele pode desistir antes, ele também tem que se comprometer. Então, Mas, espera aí, professor, então ele pode desistir de ser fiador? Ele pode alegar algum motivo, né, que o faça desistir da fiança, sem problema nenhum, e o locatário vai ter a obrigação de apresentar uma outra garantia, um outro fiador, ou uma caução, ou alguma coisa assim. Então, é importante que se saiba que o fiador ele pode desistir, e mais do que isso, que ele tem que se responsabilizar para além do prazo que ele contratou, ou que ele quis garantir, é uma ilegalidade. A gente não vai poder chamar de ilegalidade porque está previsto em lei, né? Mas é uma legalidade questionável, por assim dizer, né? O que eu queria só complementar em relação ao assunto anterior, Fabiana, que você tinha me perguntado, né? Se eu receber uma cartinha eu tenho que sair correndo. Além da preferência, a gente tem que também lembrar da possibilidade do locatário permanecer no imóvel até o fim do contrato. Isso também gera bastante dúvida e as pessoas procuram bastante a gente para tirar esse tipo de dúvida, né? Eu posso ficar até o fim do meu contrato ou eu não posso ficar até o fim se alguém diz que está vendendo o seu imóvel? Vendi o imóvel, e agora? Se eu vendo o imóvel, se o locador ou o proprietário vende o imóvel, o adquirente, aquele que está comprando o imóvel, tem uma hipótese que ele vai ter que respeitar que o locatário fique até o final do contrato. Ah, entendi. Ele compra o imóvel e ele permanece com o inquilino do antigo. Isso, permanece com o inquilino do antigo. Quando que isso acontece? Quando o contrato for registrado. Então, isso se chama em lei cláusula de vigência, tá? Isso aí está lá no artigo 8º da Lei 8.245, se não me falha a memória. E lá vem a previsão de que, se o imóvel for alienado, via de regra, o locador tem que dar 90 dias para desocupação. Agora, se tiver o registro desse contrato no cartório de imóveis, o locador não poderá exigir a desocupação, e muito menos o adquirente do imóvel, o comprador, também não vai poder exigir a imediata desocupação, e nem com 90 dias, ele vai ter que esperar o término do contrato. É uma garantia que o locatário tem, porque às vezes, Fabiana, as pessoas alugam imóveis não necessariamente com vistas apenas um requisito, uma condição. Elas alugam por vários fatores, às vezes pela localização, né? Às vezes é uma família que o marido e a mulher trabalham, então eles precisam que esteja perto da escola, que esteja perto de farmácia. E isso às vezes são pessoas que vieram de fora, isso às vezes é estratégico para a pessoa, né? Eu sei de casos que as pessoas tiveram que efetivamente voltar para suas cidades porque não conseguiram mais achar um imóvel que lhes servisse de tal forma, né? De acordo. Então, são questões a serem observadas, né? E que as pessoas, buscando advogados, elas vão com certeza ter uma solução sempre melhor do que tentar adivinhar, né? Então, professor Florian, assim, para a gente finalizar, esse negócio de contrato pessoal não dá certo. De contrato pessoal, veja, ele é válido. Só que sempre que você registrar esse contrato, como se trata de um imóvel, esse registro tem que ser no cartório de imóveis, porque ele vai passar a constar na matrícula do imóvel, ele passa a gerar muito mais direitos, ele passa a ser mais transparente às vistas do próprio público. Porque, veja, qualquer um que for comprar o imóvel vai saber da situação de locação que existe lá. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer comprar um imóvel é pegar a matrícula. Eu vou olhar para ver qual que é a situação desse imóvel. Você vai ver lá. Tem, né, uma locação em favor de fulano de tal que vai até data tal. Opa! Entendi. Então agora eu não vou poder alegar que eu não quero respeitar o direito desse sujeito. Ou mesmo não pode dizer que não sabia disso. Não pode dizer, não pode alegar. Exatamente.
Professor Florian, quero lhe agradecer pelo seu esclarecimento, pelas suas palavras. Imagina, eu que agradeço e, apesar de ter sido bastante breve, eu espero que as pessoas possam tomar esses conselhos e conhecer um pouco mais a respeito dos seus direitos. Olha, é a Faculdade União, trazendo, além de cursos excelentes, dicas preciosas para você que mora aí de aluguel. Então, fica atento. A principal dica de hoje é registrar esse contrato de aluguel, para que você garanta os seus direitos e os seus deveres.